anos da Igreja Assembleia de Deus, Fonte de Vida. Neste momento, queremos convidar o proponente dessa sessão solene, o vereador Davi Ismael. O vereador proponente dessa sessão, o vereador Davi Ismael, fará a abertura da sessão solene. Invocando a proteção de Deus, declara aberta essa sessão solene. Informa a todos presentes e aos vereadores, cumprindo as formalidades regimentais, que a sessão se destina a homenagear a Igreja Fonte de Vida. Nesse momento, faremos a leitura do texto bíblico. Quero convidar aqui a missionária Juliana Nader dos Santos. A paz do Senhor, a todos meus amados irmãos, ilustríssimo vereador, irmãos em Cristo e companheiros, quero dizer que primeiramente queremos glorificar o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória nós damos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer também ao ilustríssimo vereador Davi por essa homenagem e esse carinho para com a Fonte de Vida. Dizer que nestes 10 primeiros anos da Igreja Fonte de Vida, nós temos, pela misericórdia do Senhor, tendo feito o trabalho que o próprio Jesus nos ensinou a fazer, que é ide e pregai o Evangelho a toda criatura, porque nós sabemos que vivemos tempos maus, problemas dentro das nossas famílias, problemas nos trabalhos, dificuldades nos trabalhos para se manter uma família forte. Mas com Jesus nós conseguimos, porque Ele é o que nos suporta, é Ele que nos dá o aconchego necessário. Por isso que eu amo tanto esse Deus, e nós na Fonte de Vida queremos sempre estar pregando esse Jesus que nos resgatou e ainda vai alcançar muitas vidas, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então agora nós vamos ler a passagem de 1 Samuel 7:12, onde diz Samuel sobre a vitória do povo de Israel sobre os filisteus. 1 Samuel 7:12 diz: Então Samuel tomou uma pedra e as pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. 10 anos de muito trabalho, mas 10 anos de infinitas bênçãos que o Senhor Jesus tem derramado sobre as nossas vidas e na nossa igreja, porque Ele tem nos ajudado. Amém? Quero convidar para compor a mesa o pastor Delano dos Santos. Nesse momento, nós faremos a execução do hino nacional brasileiro. Solicito a todos que fiquem em pé, em referência ao hino.
Passamos agora ao momento de cânticos com o Ministério de Louvor da Igreja Fonte de Vida. Saudamos os nossos irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui para adorar o Senhor e por essa bênção na vida do nosso pastor. Vamos adorar a Deus. Leva as
maravilhoso. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sei que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá nas nossas vidas, amém? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar, não tardou, nem vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar, não tardou, nem vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, Ele é fiel. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. pensa vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Agradecemos a oportunidade. Amém. Fará uso da palavra nesse momento o vereador proponente dessa sessão, o vereador Davi Ismael. Agora que eu já cumpri as formalidades iniciais, que o nosso regimento impõe um jeitinho de se abrir uma sessão solene, agora eu posso dar a paz do Senhor a todos. Dizer da minha alegria de ter meus irmãos, minhas irmãs em Cristo no meu local de trabalho. A maior alegria que eu tenho quando eu posso receber aqui neste espaço do Poder Legislativo Municipal, a Igreja do Senhor, e poder, em primeiro lugar, pedir para que vocês olhem para mim como irmão em Cristo de vocês, porque isso é o mais importante na minha vida. Em segundo lugar, dizer do compromisso que eu peço a cada um de vocês de oração, não só pelo Davi. Vocês estão vendo um nomezinho de vereadores, pessoas constituídas por Deus, para estar à frente do Poder Legislativo Municipal. Aqui não é um local que a gente pede o voto, o compromisso, mas aqui a gente pede o compromisso de oração com cada uma dessas pessoas, porque o povo de Deus precisa ter compromisso com as autoridades, compromisso de orar mais, compromisso de buscar mais, compromisso de dedicar, pagar o preço, para que a cada dia mais as autoridades do município de Vitória se rendam ao único Senhor, para que todos os nossos problemas sejam colocados ao pé da cruz, na certeza de que ali encontraremos solução, e acima de tudo, para que Deus dê sabedoria, da mesma forma que Salomão pediu a Deus sabedoria para saber como governar. As dificuldades são muitas, mas precisamos ter estratégias, e tenho certeza de que o Senhor há de nos conceder. Mas hoje é um motivo especial, 10 anos da Igreja Fonte de Vida, Igreja Assembleia de Deus. Tenho a oportunidade de conhecer o pastor Delano há mais tempo do que isso. Conheço a Regina, tia Regina, carinhosamente falando, há um bocado de tempo já se vão uns 15 anos. 15 é da época do Prince, não é isso? Ali do Prince, sou lá da Igreja Batista de Jardim da Penha, Igreja Evangélica Batista, pastor João Brito, pastor Delano. Começou o seminário lá com meu irmão, lá o CCM, curso de capacitação ministerial. Foi meu vizinho, morou porta com porta comigo, um bocadinho de tempo, uns 2 anos, 3 anos também. Trocamos mesmo, verdade. É muito... foi um prazer estar ali. O Bernardo, que já foi da igreja, foi meus primeiros vizinhos, Bernardo e a Laila, e depois veio o pastor Delano morar ali do meu lado. Então foi um prazer e uma comunhão fantástica que só Deus pode proporcionar. Consegui fazer o Otávio ser flamenguista, que foi um insucesso meu, porque continua São Paulino, mas eu tentei fazer dele um flamenguista. Mas é um motivo especial, e o dia de hoje entra para a história dessa Câmara, porque a gente escreve regularmente um livro com tudo aquilo que aconteceu de oficial aqui nessa casa. E lá nesse livro vai estar escrito, pastor Delano, que a Câmara dedicou um tempo para agradecer, para louvar ao Senhor pelo aquilo que Ele fez através da Igreja Fonte de Vida. Pessoas recebem um certificado? Sim, pessoas. Mas, acima de tudo, com o objetivo de dizer a cada um de vocês muito obrigado, porque vocês resolveram atender o chamado de Cristo, vocês atenderam o pedido,
o compromisso, o cumprimento do ID de Cristo. E isso é a razão de trazermos cada um de vocês aqui, dizer que o Estado se reconhece como incompetente, mas está lá o Ministério Pão da Vida. Acertei? Acertei. A Townerzinho ficava lá no prédio. Estava lá, fazendo a diferença. É uma obrigação da igreja, uma obrigação bíblica da igreja. Mas no nosso ordenamento jurídico, é uma competência do município, do Estado, da nossa nação. E o que fazer quando o município diz, não damos conta? Ninguém melhor do que as igrejas, para fazer um trabalho, o exercício de amar ao próximo, de forma verdadeira. Não é o cumprimento de uma obrigação que uma pessoa que passou no concurso, ou um município que é obrigado a trabalhar com pessoas em situações de rua. Não, são pessoas voluntárias, apaixonadas pelo próximo, acima de tudo apaixonadas pelo Senhor, que dedicam parte do seu tempo a levar o pão. O que dizer, pastor Delano? Eu nunca vi uma segunda geração de crentes analfabetos. Isso é coisa da igreja do Senhor, porque a pessoa que está dentro da igreja precisa ser o melhor cidadão, precisa ser o melhor aluno, precisa ser o melhor empresário, precisa ser o melhor advogado, precisa ser uma melhor pessoa, o melhor vizinho, porque se assim não for, as pessoas não enxergarão Cristo através de nós. E há 10 anos, começou lá na garagem da irmã Regina, um grupo de pessoas que se dedicaram. Hoje, uma em especial já se foi, a missionária Célia Mota, mas estava lá e fica o registro. Mas foi lá, na casa da diaconisa Regina, que durante 3 meses se reunia a igreja, a Assembleia de Deus, Fonte de Vida. Já ouvi a palavra do pastor Delano, que às vezes passava o cachorro da Catê e da Renata, alguém tem que ir lá, calma o cachorro, porque era ali que estava se reunindo. Mas o importante não era o espaço, que por sinal o espaço que está por vir, é sobrenatural a realização dele. Amém? É nele que confiamos que vai entregar um espaço que saiu ali da Mata da Praia, para chegar a uma igreja linda na Mata da Praia. Local de lazer, vocês são privilegiados. Vocês vão ter o Parque da Pedra de Cebola todo tempo, para levar as crianças para estar ali na entrada. E é um sonho que a gente começa a viver junto, mas é acima de tudo, ele é verdadeiro e real, porque temos a nossa fé depositada nele. Porque o Senhor é Deus e Ele é fiel. Mas quero me alegrar acima de tudo com a Igreja Fonte de Vida pelo seguinte. Você pode me acompanhar? A leitura da palavra de Deus, lá o livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Por que esse versículo tem falado comigo? E por que eu quero aplicar? Poder sentar. Por que eu quero aplicar na noite de hoje? Primeiro, porque a Igreja Fonte de Vida tem pregado o verdadeiro ensinamento. O maior compromisso desta igreja, desta instituição, é reconhecer de que precisa pregar o verdadeiro ensinamento. Tem que ter fundamentação na Bíblia. Aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo vivido por cada um de vocês, membros, é o verdadeiro ensinamento. É a forma com que as pessoas vão ver Cristo através de vocês, através de cada um de nós. E esse é o mais interessante, porque no dia a dia a gente precisa pregar o Evangelho de Cristo a todo tempo. Mas se preciso for, a gente utilizar palavras, porque muito mais forte é a forma com que eu passo a sorrir, que eu passo a estender a mão quando uma pessoa ajuda, que eu passo a aconselhar, o tipo de aconselhamento, o tipo de piada que eu conto, a forma com que eu vou interagindo com as pessoas. Aí sim,
vai estar o Deus que eu sirvo. E além do verdadeiro ensinamento, vocês têm no pastor Delano, e eu posso falar como vizinho, quem conviveu porta com porta, uma pessoa, um mestre, que tem dito, não aquilo que vocês querem ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar para cada um de vocês. Eu tenho me preocupado muito com os dias de hoje, lido demais com pastores, tenho visto muita coisa que eu tenho certeza que tem desagradado o coração do nosso Deus, porque são pastores que não têm pregado o verdadeiro ensinamento, ou têm distorcido o verdadeiro ensinamento, e têm falado aquilo que atende os anseios das pessoas. Sabe aquela igreja que é quase terapia, que o cara sai com tudo aquilo que ele quis ouvir, ele está com a vida dele toda desarranjada, e encontra no pastor, não um mestre que fala assim, você precisa se acertar, mas muitas vezes ele tem buscado isso, e muitas vezes as igrejas estão abarrotadas, porque tem encontrado pastores que falam, dão aquela massageada no ego do membro. Ah, você está fazendo isso? A carne é fraca mesmo. E não, você é capaz de vencer. Em vez de falar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tem que falar assim, o mundo jaz no maligno. E vão pegando chavões, palavras que encontram na Bíblia, mas de forma aplicadas fora do contexto, para atender o anseio das pessoas. E hoje eu posso dizer e testemunhar que a Igreja Fonte de Vida tem pregado o verdadeiro ensinamento através de pastores que têm compromisso em viver Cristo na igreja, na sua família e na sua vizinhança. E por fim, quando falamos, vem o versículo 4, e essas pessoas deixarão de ouvir a verdade, para dar atenção a lendas, às histórias, e aquilo que a gente tem acontecido. Quantos de nós já não ouviu histórias, deixam de contar a vida dos heróis da fé, para poder falar de algumas pessoas que passaram por este tempo, como se fosse os maiorais, como se fosse aquelas pessoas que venceram tudo. Esquece de ensinar as histórias que muitos de nós que foram criados no Evangelho tiveram os privilégios. Ouvir a história de José, conhecer a história de Davi, a história de Samuel, que foi o texto lido. E por fim, mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça um trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Eu tenho buscado cumprir bem o meu papel de servo do Senhor aqui. Em primeiro lugar, eu sou servo do Senhor. E aqui são grandes os desafios. E trazê-los aqui na casa é a oportunidade também ideal de virar para cada um de vocês e dizer que temos vivido tempos agonizantes. Graças a Deus, não vivemos no Estado Islâmico, onde ainda podemos falar. Mas temos vivido um tempo em que ameaças vão surgindo. O que dizer sobre a ideologia de gênero que querem interferir, querem influenciar as nossas crianças? Verdade no município de Vitória, em cada outro cantinho desse país. Realidade dos presídios, querem que pare de falar sobre a Bíblia. Pode pregar, mas não usa a Bíblia não, afinal de contas o Estado é laico. Estamos aqui para defender a Constituição? Sim, a mesma Constituição que fala que o Estado é laico, fala que é um Estado lá no seu início. Os deputados reunidos sobre a proteção de Deus. Então é um Estado laico sobre a proteção de Deus. Mas Davi, de que forma conciliar as duas coisas? São duas frases totalmente harmônicas. Estado laico é aquele Estado que respeita a todos. Está ali o crucifixo da Igreja Católica. O que torna esse Estado laico? A não necessidade de reverência de nenhum de nós ao crucifixo. Mas nem por isso precisamos pegar absolutamente tudo, demolir Convento da Penha, trocar nome de absolutamente tudo, sendo que isso veio da nossa história. Nós não precisamos reverenciar nada disso. Nós não precisamos contribuir com a prática da fé de ninguém. Nenhuma prática da fé é obrigatória em nosso país.
mas é um Estado que reconhece e estimula as pessoas a buscarem uma fé, porque ele sabe que toda pessoa tem um vazio, que é o tamanho de Deus. Ele reconhece isso, e ele passa a estimular, passa a fortalecer a família, porque ele tem visto as ameaças que são nos dias de hoje. Cada dia mais fácil o divórcio, cada dia é mais fácil. Hoje basta quase digitalmente. Hoje você não sabe definir o que é família, ué. A gente chega nessa altura do campeonato, outro dia, foi bem recente, as pessoas estavam discutindo a nova definição, isso foi no Fantástico, a nova definição de família, porque precisa de ser atualizada de tal forma que englobe qualquer coisa. Aqui no Estado do Espírito Santo, somos pioneiros da poligamia em certidão de casamento. 2 homens, 2 mulheres e 1 homem. Está lá, 3 pessoas. E daqui a pouco a certidão de nascimento, que antes vinha quase tudo preenchido e a pessoa ia datilografando o restinho, vai vir tudo em branco, porque não tem parâmetro algum. E essas são ameaças que o Poder Legislativo irá enfrentar. Somos a solução? Não, não somos. Mas servimos ao Deus da solução. Servimos ao Deus que há de nos dar alento, que há de nos dar a cada dia mais a possibilidade de dizermos não, não acreditamos nisso. Que há de nos dar a possibilidade de falar assim, não acreditamos, não cremos e a nossa fé é contrária a isso, mas respeitamos. Porque o que quer instituir é uma ditadura. Mas acima de tudo, eu quero estimulá-los a olhar para a política como um local onde as pessoas podem fazer a diferença, ser sal e ser luz. Assim como cada um de vocês, na vocação, no exercício da vocação que Deus deu a cada um de vocês, pode ser sal e luz no trabalho de vocês. Trabalhando com mármore e granito, ser sal e luz. Trabalhando com transporte, na assessoria, na política, advogando, qualquer coisa, ser sal e luz. E por aqui, onde passam muita decisão, quando eu lembro que são os deputados que inclusive tomam decisão com relação ao horário de verão, quando é que ele começa, quando é que ele termina, mexe no reloginho, eu falo assim, poxa, como que devemos orar para que venha o governo dos justos, um governo que realmente tenha sintonia, não com aquilo que nós queremos, mas com a palavra de Deus, porque neste tempo o povo encontrará alegria, porque quando o justo governa, o povo se alegra, é promessa, ele é Deus, não é isso que a gente cantou? Então, encerro aqui com uma palavra de agradecimento à Igreja Fonte de Vida, por ter feito, por estar fazendo, e ter feito nos últimos 10 anos a diferença em nossa cidade. Uma igreja que começou numa garagem, uma história parecida com muitas outras, a igreja onde congrego saiu de uma divisão de uma outra igreja e 5 pessoas acompanharam, 5 famílias acompanharam, minha família, a família do meu pai era uma delas, mas que Deus vai colocando para fazer a diferença em cada local. Quantos membros? Pouco importa, que possamos genuinamente ser frutíferos e com padrão de qualidade do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Aí sim, aí é importante. Mas vejo e reconheço na Igreja Fonte de Vida 10 anos de adoração em espírito e em verdade ao Senhor. Por isso, trago cada um de vocês aqui e digo, muito obrigado. Continuem firmes e constantes, perseverantes, porque o trabalho de cada um de vocês não é vão no Senhor. Amém. Queremos convidar nesse momento para fazer o uso da palavra o pastor Delano Maia dos Santos, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, nosso ilustríssimo vereador Davi Ismael, um amigo, todos os ministros do Evangelho de Jesus, membros da Assembleia de Deus Fonte de Vida, e essa equipe maravilhosa que tem dado um suporte ao nosso vereador.
um trabalho que muitas das vezes não aparece, mas é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Eu gostaria de convidar os irmãos, em reverência à palavra do Senhor, se colocasse de pé, aqueles que têm a Bíblia Sagrada, pudessem abri-la em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Nessa noite tão especial, nessa noite em que o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado, os irmãos que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor, que é eterna e nos abençoa, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Senhor Jesus, eu quero nessa noite tão especial levantar a minha voz em oração a Ti, porque sou totalmente dependente do Senhor. Que Tu possas nessa sessão solene ser mais uma vez glorificado, exaltado. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, por gentileza. Como de praxe, mas expressando uma verdade, quero exaltar o nome do Senhor Jesus por esse momento tão especial, neste local tão importante, em que influencia diretamente no nosso dia a dia, como cidadãos de Vitória, Espírito Santo. Eu fico muito feliz com o nosso vereador Davi Ismael, porque ele é um homem vocacionado por Deus para essa batalha pública. Não foi ele que escolheu, mas ele foi escolhido por Deus para ser um embaixador de Cristo no setor público, em defender os interesses de Deus e ser um canal de bênção para toda a sociedade do nosso estado e todos os voos que Deus já está preparando para o Senhor também. Verdadeiramente somos amigos, irmãos em Cristo, há mais de uma década, onde ele viu o meu nascimento na fé, os meus primeiros passos e tudo que Deus tem feito. Mas o que eu me sinto hoje, se eu puder abrir o meu coração diante de todos os irmãos, aqueles que nos acompanham pela TV da Câmara, é como, vou fazer uma ilustração para você entender melhor. É como na noite de Oscar, em que aquele homenageado, por algum motivo importante, não pôde vir, e ele envia um representante para o representá-lo. É o sentimento que eu sinto hoje no meu coração, porque estamos celebrando os 10 anos da Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Vida, a qual o cabeça é Jesus. Na realidade, estamos homenageando o nosso Senhor. Então, esse é o sentimento que eu tenho, como se eu fosse uma pessoa que estivesse representando o verdadeiro homenageado. E também representando membros, famílias que fazem parte da história dessa igreja. Porque essa igreja tem Jesus Cristo como cabeça e cada um dos membros dessa igreja fazem parte deste corpo. Me orgulho muito de ser embaixador de Cristo Jesus dessa igreja, porque é uma igreja 100% genuinamente capixaba. Nascida na nossa capital, em Vitória, no nosso estado Espírito Santo, já somos abençoados pelo nome da nossa cidade, nosso estado, mas o ministério que tem atravessado fronteiras e trazendo a nós, este povo privilegiado, povo capixaba, em pensar grande, em entender que Deus escolheu a nossa cidade, o nosso estado, para fazer a diferença no Brasil e no mundo. Hoje, esta igreja ela está presente
praticamente em todos os municípios da Grande Vitória. Essa igreja ela está presente em 7 países da África. Essa igreja está presente nos Estados Unidos da América. É uma igreja que nasceu no nosso estado. Eu tenho o orgulho de ter sido adotado pela cidade de Vitória, o estado do Espírito Santo, filho de cearenses, nascido em Belo Horizonte, e com 5, 6 anos de idade, meus pais mudaram para cá para tentar melhorar de vida. Fui recebido com muito amor e tenho orgulho de ser capixaba e de ver o potencial do nosso povo. E a mensagem que eu quero deixar com os irmãos aqui é que jamais nos esquecemos que somos embaixadores de Cristo. Representamos interesses do reino de Deus. E representando esses interesses, temos como primazia nesta igreja 2 pilares: missões e família, que foi muito bem falado pelo tão lúcido e preparado nosso vereador, de quão forte ataques essa instituição criada por Deus tem sido atacada. Poderíamos entrar numa grande discussão política, porque, sendo filhos de Deus, precisamos ser politizados. Se há um agigantamento do Estado quando tenta alterar aquilo que chamamos de célula promater, de algo que foi criado por Deus antes do Estado ser criado, a família, onde tem sofrido esses ataques. Mas o importante é, como servos de Deus, preparados, capacitados, exercermos a nossa cidadania em defender os interesses daquele a qual nós representamos e somos chamados na palavra de Deus como embaixadores. Embaixadores de Jesus Cristo, que amam a família, que defendem a família. E foi falado do Estado Islâmico, e nós temos estado nas trincheiras desta guerra mundial. A nossa igreja ela faz parte de um convênio internacional do cinturão africano, porque, para nossa vergonha, as terras bíblicas que lemos na palavra de Deus, todas elas hoje são dominadas pelo islamismo. E para impedir que o islamismo tome conta da África, a nossa igreja faz parte deste convênio mundial, onde enviamos recursos missionários e oração para ali o norte da África, para que não venha descer o islamismo e tomar a África. Ali enviando missionários para o Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal, sustentando um colégio teológico na cidade de Pemba, na nação de Moçambique, sementes missionárias de outros locais. E eu me orgulho de ser capixaba em saber que, mesmo sendo o menor estado da região sudeste, aqui existe um povo que quer fazer a diferença na nossa nação. E uma igreja que tem compromisso com o Senhor, que nasceu no coração de Deus e que começou numa garagem, hoje está em muitos países do mundo. Me orgulho de fazer parte, de ser embaixador de Cristo Jesus e membro desta igreja. Também quero agradecer o amor e o carinho do nosso vereador, Davi Ismael, um amigo, um guerreiro, que nessa história dos 10 anos dessa igreja, também temos um livro onde tudo é registrado. E ele também está citado e registrado nesse livro, porque sempre disponível, de uma maneira muito séria e transparente, não partidária, sempre ajudou esse ministério, a qual nós somos muito gratos por ele ser um instrumento de Deus abençoando essa igreja. Poderia citar um caso de quando a igreja adquiriu os terrenos onde está sendo construída, ali na Mata da Praia. Pelejamos 4 anos para a aprovação do projeto arquitetônico da igreja, porque não havia uma boa vontade de aprovar a edificação da casa do Senhor naquele local. Este homem público, este vereador, esta autoridade,
pegou os projetos, colocou debaixo do braço e com muito amor e carinho foi inúmeras vezes comigo nos órgãos para saber qual era o problema na aprovação desse projeto. Antes mesmo disso, porque é um direito constitucional da igreja, quando ela adquire, de qualquer igreja, qualquer instituição religiosa, adquire um terreno, ela é isenta da taxa do ITBI. Mas nós fomos pressionados a pagar o ITBI. Ele prontamente também pegou toda a documentação e foi comigo várias vezes ali. E eu fui testemunha de com tanto amor e carinho ele defendeu a igreja do Senhor, ao ponto de ouvir de algumas autoridades: você não pode advogar contra a cidade que você é vereador. E ele falou: eu abro mão de tudo pela igreja do Senhor. E eu pude: calma, nosso vereador, nós precisamos do Senhor nessa trincheira. E Deus nos deu a vitória lá. Nesses 10 anos de igreja, encerrando, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E o nosso compromisso de orar, não somente pelo Senhor, mas atender este pedido de orar por cada vereador que compõe esse papel tão importante na nossa nação. E estreitar o nosso compromisso com o Senhor. Conte com esta igreja, não pelo aquilo que o Senhor fez, mas pelos princípios e pela sua pauta política, que agrada o coração de Deus. Por isso, temos certeza e tranquilidade em Cristo, como pastor, ministro do Evangelho de Cristo Jesus, tenho uma aliança com o Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão Tiago, e eu passo a palavra para quem de direito. Nós queremos informar que essa sessão é solene e ela está sendo gravada pela TV Câmara e também será transmitida posteriormente. Neste momento, nós queremos convidar o vereador Davi Ismael e também o pastor Delano para fazer a entrega dos certificados aos homenageados dessa noite. Queremos convidar o pastor Eduardo da Silva Nunes. Convidamos também a missionária Juliana Nader dos Santos. Evangelista Márcio Kirchmeier Vieira. Evangelista Roberval de Almeida. Convidamos também a diaconisa Regina Ceia Maia dos Santos, desculpa.
evangelista Wagner Felisberto. O último, pastor Delano Maia dos Santos. Informamos que também foram homenageados nessa sessão pastor Edson Batista de Almeida, pastor Enéas Wagner dos Santos Ornelas, pastor Ivan Lopes da Costa, missionária Lucimara, missionário pastor Renato Itaboraia. Nós perguntamos também se algum homenageado não foi chamado. Ok. Passamos a palavra ao vereador Davi Ismael para algumas considerações. Queria pontuar duas coisas. A primeira, que a gente está encerrando um momento muito gostoso que passamos juntos. Tenho certeza que alegrou o coração do nosso pai. Tenho certeza que você saiu daqui edificado. Acho que a maioria também teve uma oportunidade única de conhecer a Câmara de Vereadores, onde muitas vezes vocês não tinham conhecimento deste espaço. Um local muito peculiar. Aqui acontece grandes confrontos ideológicos. Então, assim, aquilo que eu já disse, assuma um compromisso de oração para que Deus sempre esteja presente nas decisões, que as decisões também alegrem o coração dele. Vocês estão saindo com uma prestaçãozinha de contas. Quero, ao final, convidar todos os presentes. Eu quero entregar agora, que alguns não receberam diploma, mas a igreja está sendo reconhecida. É por isso, Tiago, pega ali para mim o quadro. É por isso que eu fiz um quadro, para entregar à igreja, a todos vocês. Saiam daqui todos homenageados. Estive orando com o pastor Delano, vi um monte de quadro lá, falei, vai ter vou botar um aqui. Então está aqui, a Câmara Municipal, de acordo com a proposição 1686, de iniciativa do vereador Davi Ismael, confere voto de louvor à Igreja Assembleia de Deus, fonte de vida, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados durante seus 10 anos de existência. Fica aqui o registro, a Igreja Fonte de Vida. Todos vocês são homenageados nesta noite. Ok? Queremos convidar para fazer uso da palavra em agradecimento em nome dos homenageados, a missionária, a diaconisa Regina Célia Maia dos Santos. Cumprimento a todos, com a paz do Senhor. Amém. O ilustríssimo vereador Davi Ismael. Fico muito grata pela oportunidade de ver tudo o que o Senhor projetou, sendo-se ao longo desses anos se realizar. São promessas do Senhor para esse ministério de grande crescimento. E os nossos olhos têm visto isso, à custa de muito trabalho, muita oração, muita dedicação, temor do Senhor, obediência. Vamos crescendo no conhecimento do Senhor e dependendo da misericórdia dEle. Agradeço a oportunidade, saio daqui muito feliz por esta sessão solene, por este reconhecimento do trabalho da igreja, porque ela veio para fazer a diferença na terra. E o nosso papel tem sido, com muito choro, lágrimas e oração, cumprido por amor àquele que nos amou primeiro. Amém. Muito obrigada.
Para quem era tímido, hein? Queria chamar o pai do Davi, nosso presbítero Ayrson, para orar, encerrando este tempo juntos. Fiquem em pé. Assim que terminar a oração, vou fazer um encerramento formal e vocês vêm aqui para cima para vocês estarem recebendo o presente que é de vocês. Pode fazer o uso ali da tribuna. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos em agradecimento a Deus. Senhor Deus, nós te somos muito gratos. Ó Deus, porque aqui foi falado em agradecimentos, em reconhecimentos, mas é para o Senhor. Nosso vereador Davi Ismael disse muito bem que há um chamado. O pastor Delano falou do chamado, a diaconisa Regina falou desse chamado. Nós queremos em alta voz dizer que, Senhor, que somos aqui teus servos, ó Deus, para fazer, cumprir o ID em nossas vidas e que haja frutos, que esses frutos venham permanecer para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa sessão solene, pelo que o Senhor tem feito na vida do vereador, dos seus colaboradores, desta igreja. Nós agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 3 de agosto, 16 horas, hora regimental, para a qual está designado expediente interno em nosso site. Está encerrada essa sessão solene. Vamos aqui para frente agora, todo mundo? Agora não tem mais formalidade, está todo mundo à vontade. Wanda, obrigado por tudo, por ser aqui, mais uma vez.